Yeah. Nós falamos sobre os indutores, né? E o indutor é uma das mais comuns aplicação desses indutores são um dispositivo chamado transformador. O que seria esse dispositivo, para que ele serve, né? É um transformador, ele permite você elevar ou rebaixar valores de tensão e de corrente, né? Então, o nome dele mesmo que diz, ele transforma, né? Então, ele pode transformar valores de tensão e valores de corrente, né? E nós vamos ver assim, posteriormente, que quando nós falamos nessa transformação, dependendo do tipo dos transformadores, nós vamos ver o que acontece com relação à tensão, o que acontece com relação à corrente. E um transformador, o que seria um transformador, né? Nós estudamos o indutor separadamente e agora o que nós estamos vendo? Um condutor colocado ao lado do outro. Não existe uma ligação elétrica entre eles. Aqui está o indutor, né, simplesmente colocado do lado do outro, e o núcleo seria o núcleo de ar. Existe o transformador, né, com o núcleo de ferro. E nós vamos falar um pouquinho aí a respeito do núcleo, né? Só que nesse caso aqui um transformador com núcleo de ferro, e o núcleo de ferro é o ferro doce, né? E esse núcleo, esse tipo de núcleo são usados nos transformadores cuja frequência é baixa. No caso, assim, nos transformadores que nós usamos aí na rede para a utilização das fontes de força. E esse seria o transformador com núcleo de ferrite, né? Que esse que nós falamos já a respeito um pouquinho desse núcleo. E esse tipo de transformador é utilizado em circuitos de frequências elevadas, acima de kHz, né? Então, pessoal, para a gente entender aqui o funcionamento do transformador, nós estamos partindo aqui, lembra daquela primeiro indutor sendo alimentado com uma fonte de corrente contínua, né? Então, nós estamos aqui com a chave aberta, tem o indutor primário, esse indutor primário é aquele que está recebendo a tensão da fonte que está alimentando. E esse segundo é que vai ter a indução, né, do campo magnético, porque quando circular uma corrente nesse indutor, cria, como nós vimos lá em torno dele, um campo magnético. E esse campo vai atingir a segunda bobina, né? E aí então ele estaria aqui, né, em torno dessa segunda bobina. Então essa bobina primária e essa bobina secundária. Então nós vamos ver o que vai acontecer quando essa chave for fechada. A chave fechou, estabeleceu o campo magnético e voltar aqui novamente, né? E fechar essa chave, vocês vão ver que a corrente vai circular aqui no sentido primário e no secundário vai circular em sentido contrário a do primário. Por quê? Porque, como nós falamos, ele gera uma força contra-eletromotriz. Logicamente, a polaridade, né, na bobina secundária vai ser ao contrário. Enquanto aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Vamos ligar a chave, vocês vão acompanhar aqui
como isso vai acontecer. A chave fechou, campo magnético, a corrente circulou nesse sentido, né? A corrente circulou no sentido e no secundário em sentido oposto. A hora que abre a chave inverte também a polaridade de novo. Aqui a sequência é essa agora. Vai voltar lá de novo. Vou fechar aqui, né? Vou mostrar aqui. E a hora que abre a chave ele inverte de novo a polaridade. Só que aí a lógica inverte só aqui, né? Aí a lógica também vai inverter, mas não vai circular. Vai circular só desse lado. Vai para baixo. Isso assim. Aperta uma vez para baixo agora. Aí a hora que você apertar uma vez para baixo ele vai fechar. E para abrir, eu vou apertar. Não, para abrir não, ele não ele já abre sozinho, ele vai fechar e depois ele vai abrir. Então, vocês acompanhando aqui nesse desenvolvimento, pessoal, a chave fechada, vocês viram aí o sentido da corrente no primário e secundário. Quando a chave foi aberta, aconteceu aqui no secundário a corrente no sentido inverso do que tinha acontecido no momento que a chave foi ligada, né? Agora, nós estamos observando aí o motor sendo alimentado com corrente contínua. Então, pessoal, nós estamos com circuito aqui, quer dizer, estamos alimentando aqui o primário do transformador com uma tensão de 1,5 volts. Aqui no caso seria só uma pilha, né, para dar essa tensão. Nós temos aqui da mesma forma a chave, né, que está interrompendo aqui o primário do transformador. E no secundário, né, vocês podem ver que foi ligado com o resistor de carga de um carro. Em série com ele o amperímetro e em paralelo com ele o voltímetro. E da mesma forma que nós colocamos também um osciloscópio para que a gente possa observar o comportamento aqui da tensão no gráfico, né, que dá a visualização aqui dos picos que vão acontecer. Então, essa chave está fechada, esse circuito na realidade está desligado, né, não tem corrente no secundário nem no primário. No momento que nós fecharmos essa chave, aí vocês vão observar, né, a circulação de corrente, quer dizer, os elétrons aqui estão na cor verde aqui agora para destacar. Então, aqui agora com o fechamento da chave, vocês vão ver a corrente que vai acontecer aqui no primário, corrente que vai acontecer aqui no primário, e aqui no secundário, a corrente que vai acontecer, né, no momento de ligar a chave, e a tensão também aí ao mesmo tempo, e depois nós vamos verificar isso no gráfico. Então vamos fechar aqui a chave, fechando a chave, vocês estão vendo a corrente aqui circulando, aqui é positivo e aqui seria negativo. Por qual motivo? Porque ele gera uma força contra eletromotriz. O positivo estaria aqui. Então aqui vocês veriam o sentido da corrente, né? Porque o sentido que foi colocado é o sentido convencional, né? Então a corrente estaria aqui circulando em sentido contrário, né? Que isso aconteceu aqui no momento que essa chave foi fechada. Por quê? Porque no momento que essa chave foi fechada, gerou aqui o campo magnético. E ele partiu de um valor mínimo e foi até o máximo. Então ele teve uma variação. Tendo a variação, induziu uma tensão no secundário, sendo aqui o positivo. E aí então gerou aqui a corrente que circulou nesse sentido. Mas logo esse campo, o que aconteceu? Estabilizou. E ele estabilizado, não há mais tensão induzida, logicamente não tendo tensão, não há mais corrente. Então agora, vocês poderão observar, né, quando essa chave agora for desligada, o que vai acontecer? Nós ligamos
e agora ela vai ser desligada. Cessou a corrente no primário e aconteceu aqui um pico, né? Nesse momento, um pico relativamente alto, né, da tensão, comparado com a tensão do primário, e aí se deu uma corrente naquele momento, porém aí, como o circuito ficou desligado, essa tensão vai desaparecer, porque desaparece o campo magnético, né? E aí tudo vai ser zerado, tanto a corrente como a tensão. E aí, então isso pode ser tudo observado aqui agora no gráfico, com relação à tensão, né? A tensão que esse osciloscópio vai demonstrar aqui sob a forma de onda aqui na tela. Então vamos fechar aqui a chave novamente, né? Observando lá, e o pico quando essa chave foi aberta. Então, ele levou lá a tensão a um valor relativamente alto, né, com relação à tensão do primário, mas depois isso desapareceu em função do desaparecimento do campo magnético induzido no secundário da bobina. Pelo que nós entendemos aqui, pessoal, quando nós alimentamos o transformador com corrente contínua, só vai acontecer algo, né, com relação à tensão e corrente quando liga e desliga o circuito. Fora disso, ele não funciona. Então, como vocês viram aqui no caso, o circuito, né, que foi com a chave ligada, no secundário, depois de um tempo muito curtinho, né, uma fração de segundos, já não tinha mais tensão nem corrente, né? E quando nós abrimos aqui a chave, aí aconteceu o pico aqui da tensão e, logicamente, da corrente, mas depois disso, o que acontece? Então, pessoal, voltando aqui, né, essa chave está fechada, o que vocês podem observar? Está circulando corrente apenas no primário. No secundário, só aconteceu aquele pico de tensão e de corrente no momento que a chave foi ligada. Depois o campo se estacionou, nada mais aconteceu. Então, o que nós podemos afirmar aqui? Quando a chave está ligada, o circuito secundário não tem nada em funcionamento. Então, o que nós podemos dizer? O transformador não vai deixar, né, que essa corrente do primário, que está circulando aqui no primário, vai fazer alguma diferença aqui no secundário. Não vai circular nada e não vai ter tensão. Então, na verdade, nós nunca vamos usar, né, assim, como transformador, a alimentação com corrente contínua. Nós vamos ter que alimentá-lo com corrente alternada. Aí vocês vão ver, então, a diferença que acontece entre um tipo de alimentação e outro. Yeah.